A fumaça de Satanás entrou na igreja. Esta frase foi dita pelo Papa Paulo VI. Veja como acabou a oitava de Pentecostes, e esta frase fará ainda mais sentido. Pentecostes, que festa importantíssima! Por isso, no calendário litúrgico, existia a oitava de Pentecostes, assim como acontece com a festa da Páscoa, que se tem a oitava de Páscoa. Existia também uma oitava de Pentecostes. Quantas festas, quantas comemorações, quantos louvores ao Divino Espírito Santo. Era uma festa tão grandiosa que a segunda-feira de Pentecostes era dia de preceito na Alemanha e na Áustria. Mas aconteceu a reforma litúrgica e assim também o fim da oitava de Pentecostes, que abalou o Papa Paulo VI. Vejamos como que aconteceu. E entenderemos o significado da frase "a fumaça de Satanás entrou na igreja". Era 1970, segunda-feira, depois de Pentecostes. O Papa Paulo VI foi para a capela para celebrar a Santa Missa. Em vez dos paramentos vermelhos que eram utilizados para a oitava de Pentecostes, ele encontrou paramentos verdes. O Papa Paulo VI perguntou ao mestre de cerimônia: "Mas o que é isso? É a oitava de Pentecostes. Onde estão os paramentos vermelhos?" "Santidade, agora é tempo comum. Agora é verde. A oitava de Pentecostes foi abolida." O Papa Paulo VI disse: "Verde? Não pode ser. Quem é que fez isto?" E o mestre de cerimônia respondeu: "Santidade, fostes vós." E Paulo VI chorou. Eu acho que diante desta história, nós devemos tirar duas conclusões. A primeira: a fumaça de Satanás entrou na igreja. Diante deste fato que nós percebemos nesta história, os inimigos buscam se infiltrar na igreja, buscam miná-la por dentro. O que nós devemos fazer? Intensificar nossas orações pelo clero. Isso é muito importante. Não adianta ficar reclamando, criticando, murmurando, ofendendo o Papa, cardeais, bispos. Nós devemos oferecer nossas orações, penitências e comunhões pelo clero. É muito importante. Esta é a primeira lição. Devemos cada vez mais aumentar nossas orações, intensificá-las pelo clero. E a segunda grande lição: nós precisamos aumentar a nossa devoção ao Divino Espírito Santo. Os inimigos da igreja sabem como é necessária a devoção ao Espírito Santo. Por isso, buscaram tirar a oitava de Pentecostes. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos aumentar essa devoção na nossa vida. Que nós tenhamos uma devoção diária ao Espírito Santo. Ao acordar, rezemos ao Espírito Santo. Ao se deitar, rezemos ao Espírito Santo. Ao longo do dia, peçamos os seus 7 dons. Vamos rezar todos os dias a oração "Vinde Espírito Criador". Essa oração é belíssima. Esta oração é fonte de muitas graças e indulgências. Rezemos todos os dias a oração "Vinde Espírito Criador". Vamos cada vez mais buscar ter uma devoção maior, comungar em união ao Espírito Santo, buscar rezar ao Espírito Santo pelo Brasil, pela igreja, pela nossa família. Vamos ser consagrados ao Espírito Santo. Todos os dias se consagre ao Espírito Santo, se entregue sua família ao Espírito Santo. Precisamos aumentar a nossa devoção ao Espírito Santo, pois, como disse São Basílio, sem o Espírito Santo não há santificação nenhuma. Por isso, o inimigo, olha só, ele tirando essa festa, sem o Espírito Santo não há santificação nenhuma. Quantas santificações o inimigo conseguiu, quantas santificações ele conseguiu evitar? Quantas conversões,
quantas graças não aconteceram por causa que o inimigo tem tentado minar a devoção ao Espírito Santo. Então é muito importante, tenhamos uma devoção diária ao Espírito Santo. É necessária a devoção ao Espírito Santo para a nossa vida, para a nossa família, vai fazer toda a diferença. E eu deixo aqui uma devoção. Nós editamos um manual precioso. Eu considero o melhor, o mais piedoso devocionário ao Espírito Santo, que se chama Línguas de Fogo. Aqui nós temos orações para cada momento na companhia do Espírito Santo. Desde oração da manhã, oração da noite, oração para confissão, para comunhão, assistir a Santa Missa, muitas e muitas orações, consagração, tudo na companhia do Espírito Santo. Oração pelos sacerdotes, pelos pagãos, pelos hereges, pelos sacerdotes falecidos, tudo na companhia do Espírito Santo, para pedir saúde, para pedir os 7 dons, para pedir os 12 frutos, para pedir o auxílio do Espírito Santo em favor do Brasil, a consagração dos indivíduos da família, da pátria, coroas, jaculatórias, súplicas, ofícios, enfim. São 358 páginas em honra ao Espírito Santo. Tem aprovação eclesiástica. Então são todas orações que têm aprovação eclesiástica, tenho certeza. Eu tenho usado muito este devocionário para assistir a missa, para rezar, para fazer as minhas orações, porque nós precisamos crescer na devoção ao Divino Espírito Santo. Então, eu deixo uma indicação, o devocionário Línguas de Fogo, capa dura, frete grátis. Nós precisamos crescer na devoção ao Divino Espírito Santo. E também deixo como sugestão o livro Quem Reza Se Salva, Santas Devoções, que é o devocionário mais completo do Brasil. São inúmeras devoções, como aqui, por exemplo, ao Espírito Santo, e centenas de orações. Então, além das orações ao Espírito Santo, também nós temos aqui orações para a gente oferecer pela igreja. Então, tem orações pela igreja, orações belíssimas, preciosas, com muitas e muitas graças para várias devoções e necessidades. Os que quiserem adquirir, são 499 páginas, inclusive eu tive que fazer em 2 colunas para caber todas as grandes riquezas da nossa igreja em um só lugar, também com frete grátis. Aos que quiserem adquirir os 2 livros com frete grátis, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então pelo site www.salvemariasalvejosé.com.br. Compartilhe o vídeo, vamos espalhar cada vez mais a preciosa e necessária devoção ao Espírito Santo. Espírito Santo, iluminai-nos.